Só um minuto. Deixa só... Bom dia, CXM2. Vamos começar mais um dia de aula. Vamos lá? Pois bem, hoje é a nossa prova, não é? Hoje temos a prova de língua portuguesa e a prova de produção de texto. A última do ano, gente. Graças a Deus, né? Estamos na reta final, a última prova de português, de língua portuguesa, não é? E de produção de texto. Isso é a última para quem passar por média, não é? Porque quem ficar em recuperação ainda vai ter prova de recuperação, ainda vai ter a prova final, tudo isso é em janeiro, tá bom? Então, diga. Precisa de quantos pontos para passar? Pronto, vejam bem. São 28 pontos, somando todas as médias. Média é 7, 7 vezes 4 dá 28, tá bom? Quem foi que tinha perguntado em relação a quando ia ficar de férias? Foi você, Júlia? E na hora que eu coloquei para gravar, eu fiz, peraí. Foi ela, professor, foi ela. Pronto. Então, Júlia, foi colocado lá no grupo dos pais um comunicado falando exatamente sobre isso, tá bom? Então, Eu acho que eu já passei na prova do senhor, professor. Que bom. Então, vocês vão ter prova até o dia 29 de dezembro, avaliação global. A última prova é dia 29. Dia 30 é segunda chamada. O resultado é dia 4 de janeiro. E no dia 4 de janeiro também começam as aulas de revisão. Tem tudo isso lá naquele comunicadozinho que foi colocado no grupo dos pais. Então, do dia 4 ao dia 7 é a aula de revisão, né? Onde nós, professores, estaremos revisando os conteúdos que vimos na primeira, segunda, terceira e quarta unidade. Como se fosse uma aula de recuperação, né? Mas só que a gente está chamando de aula de revisão. Aí, no dia 8, começam as provas de recuperação. Começa no dia 8 e não lembro até que data vai, mas se não me engano vai até o dia 14 ou 15. Então, a aula mesmo vai ser só até o dia 7, né? As aulas de revisão. No dia 8 já é prova, 8 de janeiro já é prova de recuperação. Isso para quem ficar. Então, a prova de recuperação só vai fazer quem ficou, entendeu? Certo? Então, qualquer dúvida, se alguém tiver em relação às datas, é só ir lá naquele comunicado que foi colocado no grupo dos pais e dar uma olhadinha. Certo? Então, vamos começar a revisão? Alguma pergunta mais sobre isso? Não. Pronto. Então, vamos lá. Vamos revisar primeiro produção de texto, certo? Depois a gente revisa português, certo? Então, em produção de texto, vem que conteúdos? Vem o relato histórico, vem a linha do tempo, o infográfico e o paradidático. Esse paradidático eu já passei faz mais de 2 meses, não é? E a gente leu um pouco mais da metade do livro aqui na live. Eu comentei, trouxe vídeos sobre paradidático. Infelizmente, como essa unidade ela foi apertadinha, não deu para a gente ler o livro todo na live Gostei do livro. Como foi na terceira unidade, não é? Mas eu pedi que vocês continuassem a leitura, não é? Porque quando fosse o dia da prova, próximo ao dia da prova, ou no dia da prova, eu iria fazer uma revisão. Professor, uma pergunta. Só um minuto, João, só um minuto. Tá bom. Eu iria fazer uma revisão sobre tudo, inclusive sobre o paradidático também, tá? Pode falar. Não tem o Homem das Cavernas que tem no MMMM? Aquele Homem das Cavernas. Sim. Que era a Turma da Mônica. Eu acho que foi a primeira aparição dele, porque, pelo que eu me lembro, foi nessa história nessa história que esse personagem apareceu e ficou para o povo do Turma da Mônica, eu tô certo?
Sabia, porque eu sabia era alguma coisa. Na hora que eu me lembro da capa, que virou até desenho esse livro. Eu me lembrei agora, tem uma parte que é só da parte da Turma da Mônica, não tem nada a ver do Menino Maluquinho, que só a Turma da Mônica foi pra MMM, que foi onde ele apareceu. Uhum. Mas vamos lá, vamos revisar e no final a gente fala sobre o livro, tá bom? Professor, Oi. em português vai cair o assunto de redução de palavras? Eu vou revisar português também, tá? Deixa eu Ok. ver aqui. Português vai cair o uso de a, no verbo haver, não é? O a com h e o a normal sem h. Presente histórico, modo indicativo, no caso dos pretéritos, período simples e período composto, sinonímia e marcadores temporais e espaciais. Não são esses conteúdos que tem lá? Sim. Pronto, então a gente vai revisar tudo hoje, tá bom? Vamos Ok. começar a revisão? Posso começar? Tá. Poder. Pronto, então vou revisar logo produção do texto e na outra aula a gente revisa português, tá bom? Deixa eu só. Vocês estão vendo a tela compartilhada? Sim. Sim, João Oliveira tá aí, tá. tá? Vai ficar Sim. assistindo online agora, Joãozinho? Hein, João Oliveira? Vai ficar assistindo aula online agora, é? Fala aí É. no chat, sim ou não? Acho que ele não tá aí, não. Só tá ligada a câmera. Eu nunca mais tinha visto o senhor sem máscara. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias que, a partir da pandemia, né, a gente passou a observar os olhos das pessoas, né? Então, a gente observa o riso de uma pessoa a partir Você dos olhos, consegue né? descobrir a emoção Quando da alguém pessoa está pelo de olhar. máscara. Então, é bem interessante. A gente foi tirar uma foto, aí, vamos lá, e todo mundo rindo com os olhos, né? Porque a gente passa a observar de um jeito diferente as pessoas, né? Pode falar, Joãozinho, desculpa. Que falar que a gente Pode aprendeu a falar. saber os sentimentos da pessoa pelo olhar. Verdade. Essa pandemia foi muito difícil, mas também a gente aprendeu muita coisa, né? Eu acho que Eu acho todos que nós tem coisas, aprendemos pessoas a se colocar no que eu não lugar do iria outro. conhecer nessa pandemia, essas coisas. Eu, por exemplo, durante essa pandemia, eu estou sem ver minha avó fisicamente desde março, né? Porque assim, ela tem quase 80 anos e assim, eu não vou visitá-la, né? Teve esse caso agora, mas a gente se fala sempre, quase todo dia, por telefone. É. Esse caso Minha avó agora morava aqui no aniversário, né, na Brasil, Rede né? Globo. Uns dias atrás, só que ela viajou pra morar em outro país. Mas eu sempre falei com ela o ano inteiro. Então, O caso fiquei de boa. de Sete Bruno, né? Da agora. É. Uma pessoa da família foi visitá-la, né? E ela estava em casa e cumprindo a quarentena e recebeu essa visita. A pessoa não sabia que estava com a Covid e acabou passando para ela e ela faleceu, né? Então tá na hora aí da gente ter cuidado com os nossos idosos, com as nossas vovós, os Ah, eu nossos vi a postagem que a vovôs. sua fez no Instagram, era dela, não era professor. Evitar estar saindo, evitar o contato físico, mas também não esquecer dele, né? Sempre estar ligando, sempre estar. Se o vovô e a vovó, minha avó, por exemplo, ela não gosta de celular com WhatsApp, porque ela diz que não sabe mexer, não gosta. Então o telefone dela é aquele antigo ainda. Aí fica mais difícil, né? Mas assim,
É para o bem de todos, né? Principalmente dela. A vacina está aí na porta, vamos ter mais um pouquinho de paciência. E vamos lá. Aparentemente a Pronto, vacina já vamos está quase começar. Vamos pronta, lá. professor. Pelo menos Professor? isso. Na verdade, só falta chegar aqui, né? Ah, já tá pronta já, vacina. Oi, pode falar. Pode falar, Tasmin. Tem uma atividade que o senhor tinha passado do Velho do Mar. O Velho e o Mar. Você vai corrigir hoje? Aham. Eu mandei a correção no grupo, certo? Do desenho. Vocês viram? Sim. Pronto. Aí ficou isso. Ficou essa atividade, que assim que eu terminar a revisão, eu peço para vocês mostrarem que eu... Desculpa. Eu tinha falado na outra aula que iria pedir para vocês ligarem a câmera e mostrarem. Foi isso? Isso. Pronto. Aí, assim que eu terminar a revisão, a gente faz isso, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. Gente, esse texto aqui, a partida. Quem lembra desse texto? Ele fala sobre o quê? Sobre a O partida texto lá da da página 27, ele fala sobre o quê? A partida. Sim, mas que partida? A partida da frota portuguesa. Da A família real. partida de Pedro Álvares Cabral, não é? Com as suas caravelas, com as suas embarcações, não é? Para as Índias. Só que, ao invés de chegar às Índias, eles acabaram chegando onde? Ao Brasil, não é? Chegaram ao Brasil, mas assim, nesse texto, eles seriam o quê? Eles seriam a linha do tempo, ele seria um infográfico ou ele seria um relato histórico? Relato histórico. Por quê? Ele conta uma história. Porque ele está relatando algo que aconteceu. Então, vejam bem, um relato histórico, ele deve ser escrito, não é? Ah, professor, quero fazer um relato histórico, mas eu não estava lá. Como é que eu faço? Você vai pesquisar em livros, em sites, você pode tentar entrevistar especialistas no assunto, no caso, professores de história, alguém que tenha se especializado no assunto que você está querendo fazer o relato histórico, por exemplo. Então, o relato histórico ele pode ser escrito no pretérito perfeito, certo? Ou no presente histórico, que inclusive a gente estudou em português, né? Que é quando eu cito a data do fato histórico e coloco o verbo no presente, certo? Então, gente, professor, eu posso fazer um relato histórico sobre algo que não aconteceu? Eu posso inventar? Não. O relato histórico tem que ser feito de algo que aconteceu, certo? Eu não posso inventar, tá bom? Mas vamos conhecer mais um pouquinho sobre o gênero. Vamos lá? Então, vejam bem, só para lembrar, porque tudo isso a gente já estudou. Então, o gênero relato histórico, ele tem a finalidade de quê? De documentar as ações humanas ao longo do tempo para preservar a memória coletiva dos eventos. Então, os fatos narrados, eles são reais e envolvem o quê? Sujeitos, fatos e tempos históricos. O autor de um relato histórico, ele não se limita a narrar uma história, principalmente quando ele é um historiador, como no caso do texto lido nesta sessão, não é a partida. Então, ele busca o quê para fazer um relato histórico? Ele busca fontes. Ele reúne e analisa documentos e utiliza critérios para verificar a veracidade do que está relatando, certo? Então, quando eu digo aí, utiliza critérios para verificar a veracidade, para ver se realmente aquilo aconteceu. Então, ele vai contar da forma que aconteceu, como eu já disse a vocês, né? Não posso inventar. Então, vejam bem,
O autor de um relato histórico, ele utiliza também depoimentos, ele pode utilizar depoimentos de pessoas que participaram dos fatos. Ou ele pode apenas pesquisar, professor, eu não vou poder, eu quero escrever um relato histórico sobre o descobrimento do Brasil. É lógico que eu não vou poder entrevistar ninguém, porque não tem ninguém vivo, né, gente? Mas aí você vai pesquisar em sites, em livros, você pode perguntar ao professor de história também, certo? Então, voltando aqui, o autor de um relato histórico utiliza depoimentos de pessoas que participaram dos fatos, ele utiliza também pesquisa de documentos, esses documentos podem ser oficiais, como, por exemplo, leis, documentos governamentais, ou também pessoais. Esses documentos também podem ser pessoais, como, por exemplo, diários, cartas, tá bom? Então, gente, por que ele faz tudo isso? Mais uma vez, para ficar comprovado que tudo é verdade, para certificar a veracidade do que ele está relatando. Tá bom? Então, deixa eu só continuar aqui. Falando sobre os tempos verbais do relato histórico. Então, por registrar fatos que já ocorreram, o relato histórico utiliza com muita frequência os tempos verbais do passado. Então, há autores, porém, olha o que eu disse, utiliza com muita frequência os tempos verbais do passado, mas há autores que preferem utilizar o presente do indicativo para referir-se a fatos do passado. Esse uso do presente indicativo em lugar do pretérito chama-se presente histórico. A gente estudou em português, não foi? Então, quando é que eu uso o presente histórico? Quando eu cito a data do acontecimento histórico, ele pode ser escrito no pretérito, normalmente, de preferência no pretérito perfeito, certo? Mas ele também pode ser escrito no presente histórico, você citando datas e colocando o verbo no presente. Vejam aqui o exemplo. Em 1488, Bartolomeu Dias contornou o Cabo da Boa Esperança. Observe aí que está no pretérito, né, gente? No pretérito perfeito. Esses verbos destacados aí estão no pretérito. O outro verbo chegou, não é? Então, em 1497, Vasco da Gama chegou a Calicut. Agora, no exemplo 2, os verbos estão no presente histórico. Observe que cita o ano que aconteceu, mas o verbo é colocado no presente, não é? Então, em 1488, Bartolomeu Dias contorna o Cabo da Boa Esperança. Em 1497, Vasco da Gama chega a Calicut. Vejam que o verbo contornar e chegar, contorna e chega, está no presente, mas o ano é 1488 e 1497, não é? Então, sobre o relato histórico, alguma pergunta? Professor, vai ter produção textual na prova? Todas as produções textuais que eu passei foi para vocês enviarem para mim, né? E foi assim durante o ano, porque infelizmente não tem como produzir um texto em uma prova online, no Positivo 1, certo? Mas vocês não deixaram de produzir. Eu recebi textos lindos. Então, todos estão de parabéns. Todos que Fazer enviaram. atividade no caderno Bom, sobre interpretação de texto, essas coisas prova mais. Então, na prova de produção de texto vem o quê? Vem a questão da interpretação textual, dos gêneros que nós estudamos, vem as características, tá bom? Que eu estou mostrando aqui a vocês agora. Então, posso ir para a linha do tempo? Pode. Alguma dúvida no relato histórico? Não. Então, gente, por favor, gente, não deixem de fazer a prova hoje não, tá? Não deixem não, porque senão vocês só vão fazer dia 30, a segunda chamada. Então, façam, por favor. Então, as duas. Hoje tem português e produção de texto. Professor, Então, vamos lá. Linha do tempo. Diga. dia 30 desse mês,
Pode falar. A segunda chamada vai ser dia Isso. 30. A segunda. Isso. Dia 30 desse mês. Vamos lá? Então, linha do tempo. A linha do tempo, gente, é um gênero textual multimodal. Como assim? Porque ele tem a finalidade de expor cronologicamente atividades e eventos passados para fins de análise ou divulgação. Então, onde é que eu posso encontrar a linha do tempo? Eu posso encontrar em livros didáticos, eu posso encontrar como parte de uma reportagem, eu posso encontrar em textos de divulgação científica, entre outros, tá bom? Então, vejam bem, a linha do tempo, ela é feita em uma determinada sequência. Como assim? Aqui eu tenho as leis abolicionistas, é uma linha do tempo sobre as leis abolicionistas. Lembram que a gente estudou isso aqui? Então, a primeira lei foi a lei Feijó. Então, a lei Feijó, ela foi de 1831. E a última lei abolicionista foi a Lei Áurea, né? Que a princesa Isabel assinou, né? E libertou os escravos. Então, a Lei Áurea foi em 1888. Então, observem que, na linha do tempo, você tem que obedecer à sequência, não é? A cronologia. Observem aí que começou com a Lei Feijó, que foi a primeira, em 1831. Depois veio a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Depois a Lei do Ventre Livre, em 1871. Depois a Lei dos Sexagenários, em 1885. E, por fim, a última, a Lei Áurea, em 1888. Tá bom? Então, vejam bem, o que é que acontece? Eu posso fazer uma linha do tempo sobre o quê? Eu posso fazer uma linha do tempo sobre a minha vida, coloco lá o ano que eu nasci, nascimento, e saio colocando como se fossem tópicos ou legendas em relação ao ano. Por exemplo, nascimento, em 1900 e bolinha, né? Aí depois eu vou colocando alguns fatos que foram importantes na minha vida até o ano que estamos atual. Então, eu posso fazer uma linha do tempo sobre, como eu disse, a minha vida. Eu posso fazer uma linha do tempo desse ano, 2020. Aí, janeiro, férias, fevereiro, início das aulas, carnaval, março, coronavírus no Brasil, né, gente? Pandemia, né? E se resumiu até dezembro, né? Enfim, então vocês podem ir pontuando. Eu posso fazer também sobre o ano de 2020. Eu posso fazer uma linha do tempo sobre a televisão. Quando foi a primeira televisão, né? Em que ano? Coloco lá até a última lançada. Eu posso fazer uma linha do tempo sobre os carros. O primeiro foi em que ano, professor? E os mais avançados hoje. Enfim, certo? É só obedecer uma sequência. Então, a linha do tempo, ela também é muito usada nas redes sociais. Então, as redes sociais geralmente organizam tudo que já foi postado pelo usuário em uma sequência temporal, ou seja, em uma linha do tempo, como eu acabei de falar agora, certo? Então, vejam, sobre o que mais eu poderia fazer uma linha do tempo? Eu já falei aqui sobre TV, carro, sobre a nossa vida, sobre esse ano, sobre as leis abolicionistas. Eu poderia fazer mais sobre o quê? Sobre Uma cinema. linha do tempo. Cinema, muito bem. O que mais? Sobre a câmera? Também, por que não? Ô, gente, queria tanto ver vocês. Eu acho que vocês vão me dar um... Ó, professor, eu prometo, no último dia de aula, eu vou abrir a câmera. Quarta-feira, certo? Quarta-feira? Pronto. Hoje de manhã? Eu também vou abrir a câmera. Eu também. Pode deixar que eu vou abrir. Quarta-feira todo mundo abre a câmera para mim, não é?
Eu também, professor. Sim, Eu quase nunca abri a câmera. Eu também. vou cobrar. Mas você já foi para Quarta-feira, presencial, então. olha, quarta-feira eu quero passar uma mensagem de Natal para vocês, né? Vou falar algo. E vocês vão ter que abrir, tá? Pode deixar. Vocês podem. Então as meninas aí já vão. Quem gosta, teve uma aluna no 8º ano. Uma vez o 8º ano fez uma surpresa para mim. Quando eu entrei, estava todo mundo com a câmera aberta. Fiquei emocionado. Foi bem durante a pandemia mesmo, quando estava no início. No início não, assim, na metade. Mas estava todo mundo de quarentena na época. E foi emocionante. Daqui para quarta-feira vocês vão ter que abrir. Porque estamos chegando na reta final, né, gente? Só eu que estou mostrando aqui que estou com a cara gordinha. Engordei. Pronto, então vamos lá, vamos continuar. Temos um infográfico, né? Aqui na página. O ideal seria hoje, que não tem ninguém aqui, porque aí eu não vou poder tirar a máscara se tiver alguém quarta-feira. Então vamos lá. Infográfico. O que são infográficos? São textos bastante comuns em jornais e revistas. Então, o infográfico, ele traz tanto texto verbal quanto texto não verbal. Ele traz imagens. E traz também textos verbais, em formas de quê? Geralmente de legendas. Então, se vocês observarem aqui na página 42 e na página 43, é porque não dá para ficar na tela cheia, mas vocês podem abrir o livro, certo? Observem que no infográfico aqui, eu tenho imagens, eu tenho algumas setinhas, que tem algumas legendas. Observem que a legenda, ela tem que ter a ver com a imagem. E o infográfico é um texto bastante usado, porque assim, é um texto que chama a atenção das pessoas, por causa das imagens, as informações, os textos verbais, no caso. Eles são informações curtas, não é um texto cansativo, é um texto rápido de ler. Então, deixa eu ver, alguém falou aqui. Oi, Tasmiri. Professor, o infográfico é uma peça visual utilizada para apresentar informações dadas de maneira facilitada? Uhum. Então, vejam, vou falar justamente sobre isso agora, certo? Então, nem sempre o infográfico é um texto autônomo. Ele pode fazer parte de quê? Ele pode fazer parte de uma reportagem. O que é que eu quero dizer que nem sempre ele é um texto autônomo? Ele pode vir sozinho, mas ele pode também vir junto com a reportagem, ele pode vir junto com um artigo de divulgação científica, entre outros, tá bom? Então, nesse caso, ele tem a função de quê? Quando está junto de uma reportagem, quando está junto de um artigo científico, ele tem a função de complementar a informação veiculada e geralmente é usado para explicar um fato apresentado por esse texto, certo? Então, o infográfico é um gênero cuja forma de organização utiliza recursos visuais. Quais são os recursos visuais? São as imagens, gente, né? Essas imagens são ilustrações, fotografias, tabelas, etc., certo? Conjugadas a textos curtos, que é justamente o que eu falei, são as legendas. Então, para quê? Para apresentar informações, certo? De forma resumida, de forma Geralmente, sucinta. Pode falar. geralmente é para as pessoas surdas, né, professor? As legendas. Pode falar. As legendas geralmente é para as pessoas surdas.
Não necessariamente. Para as pessoas surdas, Sim. não, qualquer pessoa. Para qualquer pessoa, infográfico, tá bom? Então, vejam bem, usando-se um infográfico, há um melhor aproveitamento de quê? Do espaço, pois as ações elas são expressas de modo simplificado, com o uso de uma linguagem mais acessível, comparando-se com a forma pela qual seriam transmitidas apenas por meio de texto escrito. Então, quando você pega um texto todo escrito, e quando você pega um texto que tem imagem, e ao mesmo tempo tem um texto verbal, né? De forma mais resumida, com legendas, no caso, como é o caso do infográfico, ele chama bem mais atenção, não é, gente? Não tenho dúvida disso aí. Então, os infográficos, eles são bastante eficazes como recurso para facilitar a compreensão de fatos ou procedimentos mais complexos, certo? Porque eles combinam palavras com imagens. Ô, professor, e o infográfico? Eu tenho que colocar no texto escrito, no texto verbal, algo que tenha a ver com a imagem, não é? Com certeza. Você não pode colocar algo que não tenha nada a ver, senão o seu infográfico ele vai ficar incoerente. Tá bom? Então, vejam bem, deixa eu só retomar, os infográficos são bastante eficazes como recurso para facilitar a compreensão de fatos ou procedimentos mais complexos, porque combinam palavras com imagens. Haver apenas texto verbal pode ser cansativo, olha aí o que eu acabei de falar, para os leitores, e a apresentação só de imagem pode ser também insuficiente, não é? Trazer só a imagem. Então, para a compreensão de todos, o ideal é que tenha o quê? No infográfico, tanto as imagens como as legendas, que são os textos verbais, tá bom? Então, em relação ao infográfico, alguma dúvida? Eu posso ir ao paradidático? Pode. Posso? Então, vamos lá. Como é o nome do nosso paradidático? Imi. Mas o que quer dizer isso? Turma, menino maluquinho, Mônica na montanha mágica. Mônica e o menino maluquinho na montanha mágica. Exato, Thomas, exato. Mano, é tudo M. É tudo M. Mas o nome original tá até ali, ó. Como o professor Tudo mostrou. começa com M. O nome é Mônica e menino maluquinho na montanha mágica. Certo? Então, vejam bem. Este livro, ele é de Manuel Filho, tá? professor, mas não é de Maurício de Souza Ziraldo? Mas Não. teve a autorização dos dois. Ele falou com os dois. Teve até a Lembra que eu reportagem que você mostrei mostrou. esse vídeo na aula? Lembra daquele Sim. vídeo que eu falei? Você mostrou um vídeo dele falando Eu com falei, o Maurício não, de eu Souza mostrei, e o cara do... comentei. Pronto, então vejam bem. Esse livro ele foi escrito por Manuel Filho, sob a orientação, foi autorizado também por Maurício de Souza e Ziraldo, né? E também eles ficaram atentos ao que ele ia escrevendo, enfim. E eles amaram, né? Então, nessa história aí, gente, esse livro é da editora Melhoramentos, tá bom? Então, a Mônica e o menino maluquinho, eles encontram em suas barras de chocolate o quê, gente? Um cartão de ouro, como fosse a famosa fábrica de chocolate para poder ir para a Montanha Mágica. É um cartão de ouro para ir para a Montanha Mágica. Isso. Isso aí faz referência a que filme? A fábrica de chocolate. A fantástica fábrica de chocolate, não é? Isso, olha aí, está todo mundo ligadinho. Essa parte a gente leu um pouco mais da metade do livro nas lives, não foi? Foi. E eu pedi que vocês lessem Sim, a gente leu até a parte daquela blogueirinha que eu me esqueci o nome. Então, vejam bem, o que é que acontece? Vou repetir, preste atenção, tá? Mônica e o menino maluquinho, eles encontraram as suas barras de chocolate, o quê? Bilhetes dourados. Esses bilhetes, nem todo mundo achava, eram difíceis de serem achados, né? E eles davam direito para que a pessoa, juntamente com mais 4 amigos,
fossem à Montanha Mágica, não é isso? Então, eles puderam convidar 4 amigos para conhecer esse lugar, que era fantástico, não é? Mônica escolheu quem? A sua turma, não é? Cebolinha, Cascão, Magali, não é? E levou Franjinha. E Bidu. Certo? Que levou Bidu. Eu sendo o autor, apesar que nas histórias de Mônica, da turma da Mônica, geralmente Chico Bento não está com eles, não é? Chico Bento está no sítio. Mas se eu fosse o autor, talvez eu tivesse levado Chico Bento. O Chico Bento ia ser engraçado ver ele lá, professor. Ele é meu personagem preferido, Chico Bento. Porque, imagina, professor, ele interagindo com o guia. Só que não roubou o guia, né? Mas, enfim, Franjinha também. Franjinha também é um personagem que tem seus encantos, né? Até porque ele levou seu animal, o Bidu, né? E isso enriqueceu muito a história, tá bom? Então, quem foi que Mônica levou? Mônica não levou Chico Bento, tá, gente? Eu gostaria que ela tivesse levado, mas ela não levou. Ela levou Cebolinha, levou Cascão, levou Magali e Franjinha. Mas, professor, não eram só 4? Mas Franjinha levou... Né? Bidu não é considerado uma pessoa. Oi? Bidu não é considerado pessoa, como até o próprio guia disse. Ele não reclamou porque ele era um animal. Poderia levar um animal, mas não uma pessoa. Você leu o livro, né? Muito bem. Isso a gente leu na live, né? Essa parte aí. Então, foi isso que justamente ele disse. Mas ele não é uma pessoa, ele é um animal. Então, Bidu acabou... Professor, eu passei a madrugada toda lendo o livro. Eu passei de manhã até de noite, lendo e relendo. Gente, vocês não sabem o quanto me deixam felizes quando eu escuto isso, não é? Eu dormi, quando eu fui olhar, meu celular estava jogado debaixo da cama, porque eu fiquei em cima dele e o celular caiu. Olha, no ano que vem a gente vai ler muito mais, porque a gente vai continuar com a plataforma. E a plataforma vai ser... Vocês vão ter acesso a todos os livros do Fundamental, do Ensino Fundamental 2. Então não vai Professor, ter não. Vai ser fantástico. aí aquela parte do guia que ele falou assim, essa regra, vale tudo, menos me morder. Aí depois teve essa competição, né? Dizendo, tudo complicado, impossível. Aí chegou a parte, eu não sei quem era o Cascão ou era o Cebolinha. Que falou assim, ele deve ter criado essa regra porque alguém mordeu ele. Ainda achei bom. Pronto, deixa eu só continuar aqui para a gente terminar, que eu já estourei o tempo. Eu poderia continuar nessa live e fazer logo a de português, mas não tem como. Por quê? Porque pode acontecer de algumas pessoas não terem assistido essa e entrar na outra. Então, eu vou ter que finalizar daqui a pouquinho. Só um tempinho, esperem mais um tempinho. Deixa eu só finalizar aqui, porque na outra eu faço só revisão de português. Então, Mônica tinha seus amigos, só que o menino maluquinho, ele teve um dilema com tudo isso, né? Ele tinha muitos amigos, mas ele só podia levar 4. Então, o que foi que ele fez, que o avô dele sugeriu? Um sorteio. Ele escreveu o nome em um papel e botou dentro de uma caixa e pediu para o avô dele tirar os nomes. Os 4 primeiros Teve até um que roubou, não foi Thomas. Teve um até que tiraram ele. Botou 4. 3 nomes, na verdade. Ele fez o sorteio, não foi? E quem foram os ganhadores? Quem foi com ele? Lúcio. Quem é o outro? A menina que é a namorada dele, né? Julieta é. Faltando um. Bocão? Bocão. Então, os ganhadores, não é? Os amigos dele que foram com ele foram quem? Julieta, Bocão, Lúcio e Lúcio. Então, lá no livro, ele não diz Juninho, tá? É Juninho mesmo. É Juninho. Então, Eu estranhei. Então, as duas turmas se encontraram e viveram uma emocionante aventura, enfrentando perigos, fazendo grandes descobertas e selando uma amizade eterna. Não é? O que eu achei mais interessante foi que... O mais engraçado foi que toda vez a Mônica, a Magali e o Bocão ficavam perguntando
Qual é a hora de comer? Quando vai comer? Era isso que eu ia falar. Os personagens têm praticamente a mesma personalidade. Quase todos. Menino Maluquinho, Mônica. E isso Bocão, aí, Magali. não sei se vocês lembram naquele vídeo que eu mostrei, isso Maurício de Souza e Ziraldo falaram, né? Que a história ficou leve e ele manteve de uma forma as características dos personagens conhecidas por todos nós, né? A fome de Magali, o fato de Cascão não gostar de tomar banho, né? E ele manteve essas características de uma forma que, se você não souber, você pensa que foi Ziraldo e que foi Maurício de Souza que escreveu o livro. Então, Aquele de João no começo do livro que ele leu. A infância dele inteira, Menino Maluquinho e Turma da Mônica. Por isso que ele sabia de tudo. esse ano aconteceu algo na Turma da Mônica que eu achei fantástico. Eu até publiquei nas minhas redes sociais, né? Quando começou a pandemia, Maurício de Souza ele colocou, isso não tem a ver com o nosso livro, tá? Maurício de Souza colocou o Cascão, né? Lavando as mãos. Então ele tocou na água, né? Cascão tomou banho pela primeira vez. Tem até né? na escola, lá da nossa sala, professor. Se você for ali, tá ali o Cascão lavando a mão. Como? No lado da nossa porta tem o Cascão lavando a mão, ou é lá embaixo, eu não me lembro, mas é por aí por perto, professor. É O Cascão verdade. lavando a É um mão. cartaz, né? Aham. Isso. Todo mundo viu, Então, eu estreou achei o Cascão lavando a quando eu mão. vi a literatura aí, não é? As HQs, incentivando também, porque Cascão é um personagem que não gosta de água, mas nesse ano ele está usando. Pandemia Né? passou, Cascão, esquece que eu lavei a mão, esquece. Mas deixa eu só terminar, porque eu já estourei o tempo, 5 minutos já. Eu preciso ir para outra aula, que é com vocês também. Então, o livro, ele traz em sua temática, como assim, professor, em sua temática? Ele traz temas relacionados a quê? A aventura, amizade, viagem, diversão, contos, descobertas, certo? Ok? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado do livro. Eu preciso finalizar a aula e na outra aula a gente retoma com a revisão de português, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Uma pergunta que eu não me lembro o final muito bem. O que acontece no final mesmo? Aí você vai fazer a prova hoje. Eu me esqueci, mas acho que quando eu estiver lendo a prova eu vou lá lembrar. E aí, gente, posso finalizar aqui? Pode. Na Pode, outra pode. aula a gente retoma, tá bom, João? Na outra aula a gente retoma e eu falo sobre o final, tá bom? Ok. Vamos Eu lá. gostei que só desse livro. Pronto? Posso aqui? Tá. Posso finalizar? Sim. Pode, professor. Pronto, até daqui a pouquinho. Daqui a Até. 11 horas eu entro na outra live, tá bom? Ok. Tchau, tchau. Oi, Tchau. Thelma. Tchau, professor. Oi. Cortei o cabelo, fiquei careca. Tchau, tchau. Tchau. Carecão. Daqui a pouco.